Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Está no ar mais um Igreja Açores. Neste domingo de arranque do Advento, o novo tempo do calendário litúrgico. Hoje conversaremos no nosso espaço de entrevista com Anabela Borba, a presidente da Cáritas Diocesana, que esteve recentemente no Conselho Nacional da Cáritas. Antes da entrevista, os temas da atualidade da Diocese de Angra. Está a decorrer o concurso para o cartaz e para o hino oficiais das Jornadas Diocesanas da Juventude em 2019. As candidaturas podem ser formalizadas até ao mês de fevereiro e pretendem atingir dois objetivos, adianta o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Juvenil. Pretende-se, ao fim e ao cabo, por um lado, promover um pouco esta cultura da música, das artes nos jovens. Por outro lado, também favorecer um espírito de maior comunhão e unidade, uma vez que o cartaz e o hino que serão escolhidos serão usados em todas as ilhas, em todas as celebrações. Portanto, o cartaz será igual para todos, o que vai divergir, de facto, é a programação de cada ilha, de cada ouvidoria, que será colocada na base do cartaz que foi escolhido. O hino será o hino depois cantado também e interpretado em todas as ilhas, em todas as celebrações. Ao mesmo tempo que favorece a arte, desenvolve estes talentos nos jovens, é uma oportunidade de facto de expressarem um pouco este sentir, este viver e sobretudo expressar esta dinâmica diocesana que estamos a viver, nomeadamente uma comunidade evangelizada, em missão, em comunhão missionária. Todos os jovens podem participar, inclusive individualmente. Cada movimento paroquial só poderá concorrer com um projeto coletivo. Depois será feita a escolha com recurso às redes sociais. Há um regulamento próprio que foi aprovado já o ano passado por todos os curadores da Pastoral Juvenil das Ilhas. Os jovens devem seguir este regulamento. Depois, estes hinos e os cartazes serão partilhados num grupo e usando as novas tecnologias, são partilhados num grupo secreto, grupo Facebook, em que terão acesso todos os coordenadores das diversas ilhas. E serão os coordenadores de todas as ilhas, portanto das 9 ilhas, que irão escolher, vão votar no hino e num cartaz. O hino e o cartaz, tal como ano passado, mais votado, será este que será usado em todas as ilhas. Os outros que não forem escolhidos para cartaz e hino diocesanos podem ser usados noutras dinâmicas, noutros momentos, ao longo do ano e sempre que os grupos queiram. Não queremos desperdiçar também este trabalho que é feito. O objetivo é que, à semelhança do ano passado, a comunidade juvenil participe e se envolva na iniciativa. No último ano, o cartaz foi concebido por jovens da Ilha Terceira e todos os jovens da Diocese afinaram pelo diapasão do hino concebido por jovens miquelenses. Termina este domingo a visita pastoral do Bispo Dom João Lavrador à ouvidoria da Ribeira Grande. Nesta segunda fase foram visitadas as paróquias de Calhetas, Pico da Pedra, Rabo de Peixe, Ribeira Seca e Conceição. A particularidade desta ouvidoria, garante o Bispo de Angra, contraria a tendência envelhecida da maior parte das ouvidorias da Diocese. Logo de início, tive o contacto com as escolas do primeiro e segundo ciclo de Rabo de Peixe e certamente todos entendemos que estamos perante uma população juvenil com uma grande densidade de jovens, de crianças, adolescentes e, portanto, para mim foi uma grande alegria, um banho de multidão a nível de jovens nas várias escolas e, portanto, a esse nível é precisamente o sentido contrário. Portanto, temos população, temos gente, temos dinamismo, agora realmente fica sempre o desafio, que é realmente sentirmos que, por um lado, há carências sociais que são gritantes, da necessidade de uma intervenção cada vez maior a nível social, de acompanhamento das famílias, de atenção às situações de pobreza, de precariedade, de exclusão, e esta pobreza é bastante alargada. Portanto, isto é muito visível nas escolas. Contexto esse que é contrário à ouvidoria das Flores, por exemplo, onde Dom João Lavrador também esteve recentemente para concluir a visita pastoral àquela ilha do grupo ocidental. Portanto, no fundo, todos estes aspectos deixam-nos, por um lado, com a alegria de uma população que nutre simpatia, que continua com tradições
muito fortes em olhos ao seu passado e realmente uma ligação à própria Igreja, mas, por outro, realmente deixam-nos estes desafios que são bastante fortes, alguns que ultrapassam as nossas capacidades, ou quase todos, e que exigem, seja da população local, seja das autoridades, seja da região no seu todo, uma atenção privilegiada para este contexto. Não é? Uma população envelhecida e um património que também carece de atenção. À população e ao todo da ilha, portanto, porque há uma transformação muito grande. Eu tive a ocasião também de realçar que, para lá da população, há um outro problema, que é o problema do património. Dadas as comunidades muito pequenas, elas já não têm capacidade para zelar pelo seu património. E, por isso, há aqui um apelo, eu filo na altura lá, e agora volto a fazê-lo, para as autoridades públicas, para que elas também sintam que o património tem realmente uma vertente cultural, e é para isso que ele realmente foi edificado, mas também tem uma vertente cultural, e, portanto, e além disso é um património, sendo da Igreja, também da sociedade, e por isso eu só vejo a possibilidade de um restauro, de uma conservação, de uma preservação do próprio património e, naturalmente, de o colocar em conservação tal que possa ser visitado, se a nível das autoridades públicas também se interessarem por esta área, porque as comunidades são tão pequenas que não vão ter capacidade para preservar o seu património. A visita pastoral do prelado insere-se na temática pastoral diocesana, comunidade evangelizada em comunhão missionária. Dom João Lavrador já esteve em visita pastoral nas ilhas Terceira, Faial, Pico, Flores, Corvo e São Miguel. Do Rio de Janeiro para os Açores, o padre Jason Gouveia trouxe um projeto que quer desenvolver na região e que inclui a participação dos cristãos num programa de uma web rádio onde os pedidos e mensagens dos fiéis seja lido no ar em direto. Para isso, são utilizadas redes sociais como o WhatsApp e o Facebook. O programa é da Rádio América Rio, com quem o padre Jason Gouveia começou o projeto ainda no Rio de Janeiro. Com a vinda para os Açores, achava que não poderia continuar com o projeto, mas enganara-se. Pensei que as coisas iriam ser assim muito difíceis. Entretanto, surge a hipótese de, aqui nos Açores, vir o diretor da rádio, o Marcelo, veio cá fazer as jornadas diocesanas do renovamento carismático. Começamos a conversar qual seria a possibilidade de a gente avançar com esse programa. Então, abriu-se as portas e foi possível a gente fazer essa parceria. Então, começamos assim a iniciar, a fazer testes, porque uma vez que eu estava aqui nos Açores e o programa seria transmitido no Rio de Janeiro, então foi possível fazermos essa transmissão. Demos início então a essa tarefa juntos de evangelizarmos esses dois países. Tecnicamente acabou por ser mais fácil do que se esperava, os dois locutores juntos no mesmo streaming, apenas com um pequeno delay. Para fazer nem jornalismo, nem para dar notícias, o programa é um programa espiritual, é um programa de evangelização e, portanto, também é um pouco de entretenimento. O programa em si tem uma duração de 1 hora e é transmitido às quintas-feiras, às 20 horas, hora local, aqui nos Açores. Os seus pedidos de oração, as suas dúvidas, às vezes, perante o sacerdote, as pessoas querem tirar as suas dúvidas, fazer algum esclarecimento mesmo da fé, ou mesmo mandar alguma mensagem, alguns recados para as pessoas que entusiasmando e dando algum ânimo. O programa chama-se Intimidade e pretende-se dinâmico, mas para já os portugueses estão tímidos. Dizem que é uma grande maneira de evangelizar, né? As pessoas passam muito tempo hoje no computador. Não sei se ainda os nossos cristãos, né, os membros da nossa igreja, têm a aptidão de querer participar e de querer interagir e de querer fazer os seus pedidos de oração. Tem recebido muitos pedidos off. As pessoas não querem dar a cara, não querem dar o nome, mas padre, reza por essa situação, estou com problemas de família, estou com problemas... Tem muitos pedidos destes, mas assim, dar a cara, assim, ter que a gente rezar na hora por esse momento, para aquela pessoa, as pessoas ainda não estão muito despertas. Porém, acredito que
quando o programa for mais conhecido e as pessoas estiverem assim a receberem, né, as graças e as respostas que tanto anseiam, acredito que será uma resposta, né? Não sei se será uma resposta para a maioria, mas será uma das respostas que a gente pode dar por meio da palavra às feridas e às necessidades que as pessoas têm. O objetivo é que depois do projeto na web rádio passe para FM e que se justifique uma versão em que se fale português de Portugal. Num cenário perfeito, o objetivo seria que o programa entrasse na televisão. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, é, em mais um advento, o mote da campanha da Caritas Internacional. Nos Açores, a campanha foi lançada este sábado com uma celebração na paróquia das Cinco Ribeiras, com participação da comunidade, adianta o Paulo Pereira da Caritas da Ilha Terceira, que agradece aos voluntários que vão vender as velas porta a porta nas paróquias. Para além desta celebração eucarística, na qual participaram os grupos de catequese, que são os outros grandes parceiros nesta campanha, a comunidade, o templo, os colaboradores da casa, por aí fora, que de facto foi aberta pela comunidade, vamos ter também a venda das velas porta a porta, que a semelhança de há vários anos para cá tem sido feita em cada paróquia pelo grupo de 10º ano de catequese, a quem desde já também queremos agradecer toda essa ajuda, tem sido fundamental todos os anos. E assim que quiser adquirir a vela, tem duas hipóteses, através de uma venda porta a porta. Caso não tenha essa possibilidade, pode também contactar a Caritas da Ilha Terceira, de forma a que possa adquirir a vela e depois acendê-la na noite de 24 de dezembro. A campanha pretende, à semelhança dos últimos anos, sensibilizar as famílias por todo o mundo para valores como a paz, a justiça, a partilha e a igualdade, numa luz que se quer acender física e espiritualmente. Este ano, os 35% destinados à causa internacional revertem a favor da Venezuela. Este ano, a Caritas Portuguesa decidiu contribuir junto da Caritas da Venezuela através do projeto Nutrir com Esperança. Esse projeto consiste em permitir que crianças até aos 5 anos e grávidas em situação de risco consigam ter acesso a cuidados básicos de saúde, acesso à alimentação, que infelizmente tem sido uma grande problemática naquele país nos últimos anos. Os restantes 65% da venda das velas são aplicados nas valências da Caritas Diocesana e nos projetos locais. As velas serão vendidas nas paróquias porta a porta e também estarão disponíveis junto dos voluntários da Caritas nas diversas ilhas da região. É nossa convidada desta edição do Igreja Açores, Anabela Borba, presidente da Caritas Diocesana nos Açores. Passou um dia mundial dos pobres, aconteceu o Conselho Geral da Caritas a 24 e 25 de novembro e há uma campanha 10 milhões de estrelas a ser lançada. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco. Olá, boa tarde, obrigada a nós. Há bastante para conversarmos neste espaço de rádio, seja bem-vinda. Vamos Muito então obrigada. ao balanço do encontro no passado fim de semana no Conselho Geral da Caritas. O que é que trouxe para a Caritas Diocesana? Trouxe para a Caritas Diocesana o grande sentido e responsabilidade de pertencermos à rede Caritas. Este ano, com uma particularidade em que a Caritas em Portugal vai fazer um estudo de impacto da sua imagem, e eu acho que isto é muito importante. Portanto, esse estudo vai ser dirigido a todas as dioceses, vai ser feito para o público em geral, para colaboradores, para utentes e para o público em geral, e depois para algumas figuras que fazem opinião, naturalmente. E esse é um estudo que na minha maneira de ver, é muito importante para a Caritas em Portugal, porque é muito importante sabermos o que é que as pessoas conhecem da Caritas e sabem do seu desempenho. E, portanto, acho que esse foi o ponto número 1, isso trouxe-nos, encheu-me de alegria perceber que a Caritas está preocupada no seu todo com esta questão. Os outros assuntos foram assuntos correntes que foram discutidos, o plano de atividades para o próximo ano, e aqui também
portanto é de destacar a grande importância da rede e do apoio que a Cáritas Portuguesa dá às diferentes Cáritas diocesanas, nomeadamente na concepção de alguns projetos, na implementação, no socorro e na emergência social, que todos os anos, infelizmente nos últimos anos, nomeadamente em Portugal continental, tem havido grandes catástrofes, e a Cáritas Portuguesa tem sido sempre o nosso angariador, o principal angariador de fundos, pese embora depois as outras Cáritas diocesanas possam também fazer isso. Lembro-me a campanha que infelizmente teve que decorrer o ano passado por causa dos incêndios. Portanto, voltamos a falar nisso e da importância de auditar todas essas contas, e vai ser feita uma auditoria também às contas dos incêndios em Portugal continental. E, portanto, foram basicamente estes os pontos que eu considero mais importantes. Também é de salientar que não é a primeira vez, mas neste momento também temos o relatório anual da Cáritas em Portugal, que já reflete aquilo que é feito em 18 das dioceses, isto é, antes tínhamos um relatório da Cáritas Portuguesa que dizia as atividades desenvolvidas pela Cáritas Portuguesa. Neste momento já temos um relatório da Cáritas em Portugal, porque eu acho que a Cáritas Portuguesa é a Cáritas em Portugal. É de facto a Cáritas Central, mas é depois também na sua ação, não o que a Cáritas Central faz, mas o que cada Cáritas diocesana, ou neste caso, no nosso caso particular, a Cáritas Diocesana e as diferentes Cáritas de Ilhas fazem. Neste sentido, este ano, há 2 dioceses que ainda não conseguem mandar os elementos todos que são necessários para o preenchimento deste relatório, mas pela primeira vez já somos 18 Cáritas diocesanas a fazer este trabalho. Não é uma informação muito exaustiva, mas quantos somos, quantos voluntários são, quantas pessoas apoiamos, que projetos, que financiamentos. E acho que já dá um traço geral daquilo que a Cáritas faz em Portugal, o que eu acho que é muito salutar. E temos, sabe, alguns desses dados que sejam importantes de Não consigo dizer-lhe de cor, naturalmente, mas são muitos os colaboradores, são muitíssimas as famílias e as pessoas apoiadas, nas mais diferentes áreas, que vão da infância às pessoas sem abrigo, às pessoas com mobilidade especial. E neste caso, neste jogo de comparações, digamos assim, qual é a diferença do trabalho, qual é a particularidade do trabalho nos Açores? Há muitas diferenças entre todas as Cáritas, de salientar que, por exemplo, Cáritas como a Cáritas de Coimbra ou a Cáritas de Setúbal são Cáritas com uma estrutura muito grande. Por exemplo, na Cáritas de Coimbra, por exemplo, são cerca de 1000 colaboradores. Portanto, estamos a falar em dimensões de instituições que não têm nada a ver umas com as outras. Outras que funcionam só e não têm valências nenhumas. Por exemplo, a Cáritas Diocesana de Santarém não tem valências, tem Cáritas paroquiais, mas não tem valências. E portanto... é muito diferente a ação da Cáritas de Coimbra, que tem imensas valências, imensos compromissos e muitos funcionários, com uma Cáritas sem valências, que funciona só praticamente com base em voluntariado e que faz mais animação da pastoral social, pese embora também se esteja a interessar por outras áreas de atuação e, portanto, vai neste momento já concretizando algumas coisas, mas ainda sem, de facto, uma grande estrutura. A nossa Cáritas... O que é que percebeu que a nossa era diferente? A nossa Cáritas é uma Cáritas, desde logo, muito fragmentada, com 2 Cáritas mais ativas, que são, neste caso, a Cáritas da Terceira e a Cáritas de São Miguel. As outras Cáritas vão andando ao seu ritmo também. Voltam a ser particulares porque não têm funcionários, funcionam só com pessoas voluntárias, que fazem a sua reunião, vão apoiando casos pontuais, aderem à campanha 10 milhões de estrelas. 7 das 9 Cáritas, 7 das 8 Cáritas dos Açores vão aderir à operação 10 milhões de estrelas, mas depois não têm muito mais ação que esta que lhe estou a dizer. A Cáritas de São Miguel e a Cáritas da Terceira têm outra estrutura, têm desde logo colaboradores, porque de facto são eles que permitem manter uma atividade constante e permanente das instituições, e vão se especializando naquilo que julgam ser
a leitura das necessidades dos tempos que vão correndo. Ainda há poucos dias tive o prazer de estar na inauguração da nova sede e do centro de sem-abrigo, de pessoas sem abrigo, ou por outra, com um novo abrigo, em São Miguel. A Cáritas de São Miguel trabalha muito com este tipo de população. Peço desculpa. A Cáritas da Terceira tem optado mais numa estratégia de trabalho com jovens, quer seja no âmbito da formação, quer seja no âmbito da estabilização, quer seja na procura de soluções de emprego, não descurando outras áreas que se nos afiguram muito importantes, como sejam as da educação e o socorro de emergência, mas vamos fazendo os nossos caminhos. Agora, somos de facto também diferentes, somos uma Cáritas intermédia, com, eu diria, à semelhança de muitas das outras Cáritas, mas com uma responsabilidade muito grande e com uma vontade muito grande de ser rede e de pertencer a esta rede. Isto é, para nós Cáritas diocesana, e nomeadamente, eu que estou aqui em duas qualidades de Cáritas dos Açores, mas também como Cáritas da Ilha Terceira, para mim isso é muito importante. Sentir que pertence à mesma família da Cáritas. Destaco que por acaso, nesta reunião da Cáritas tivemos connosco um dos vice-presidentes da Cáritas Internacionalis. Por acaso estava em Lisboa noutros trabalhos e foi a Fátima e estivemos juntos. Ele esteve connosco a partilhar de facto as grandes estratégias da Cáritas ao nível internacional e, portanto, também foi mais uma partilha e mais um momento bastante enriquecedor de pertence também aqui, novamente, não é a Cáritas em Portugal, não é a Cáritas na Europa, mas é a Cáritas no mundo inteiro. E com que dificuldades ela se debate nos diferentes cenários onde tem a sua ação. No dia 18 assinalou-se o segundo Dia Mundial dos Pobres. Sente que este dia passou um bocadinho despercebido também na região? Embora os serviços diocesanos da Pastoral Social tenham de facto feito uma ação, nós este ano decidimos não festejar este dia de forma mais efusiva. O ano passado fizemos um dia aberto, julgo que exatamente nesta data, numa de partilha com quem nos visitasse, sejam utentes, sejam colaboradores, sejam voluntários, sejam pessoas da sociedade que não são nem colaboradores nem voluntários, mas que vão de alguma forma conhecer a Cáritas. Este ano, porque temos sempre tantas atividades e também os calendários ficam um pouco difíceis de gerir, optamos por não fazer nenhuma atividade neste dia. Mas digo no contexto da sociedade, é um dia que ainda passa um bocadinho ao lado do Dia Mundial dos Pobres. Os pobres incomodam, sabe? E incomodam-nos, quer a gente queira, quer não, ou por uma consciência de não fazermos o suficiente, ou porque achamos que eles são beneficiários de outros direitos que muitos de nós não temos. Há sempre alguma forma de acharmos que os pobres nos incomodam. E, portanto, não é fácil estar com os pobres, porque quando o Papa nos pede para celebrar, não pede outra coisa que não seja estar com, numa atitude de muita proximidade. E não é fácil muitas vezes estarmos com as pessoas quando às vezes as pessoas também não querem estar connosco, porque também têm outras preocupações, porque têm outros desafios. Eu vou-lhe dar um exemplo. Temos feito algum trabalho com jovens, como sabe, e temos tido os nossos sucessos, mas também os nossos insucessos. Quando nós vemos um jovem que está connosco numa das nossas valências ser preso, nós não ficamos contentes, não é? Não ficamos contentes, mas percebemos que tem que ser. Agora, quando vemos um jovem que tem um posto de trabalho connosco, mas que quer desistir desse posto de trabalho, nós não ficamos contentes. Mas sabemos o que é que ele tem no horizonte. Sabemos que ele quer fazer algum negócio diferente, porque trabalhar dá um bocadinho de trabalho. Portanto, isto são desafios que se nos colocam todos os dias. Eu estou a falar, colocam-se a mim como presidente desta
instituição da Caritas, mas também se colocam a mim como cidadã. Quando não estou e ao cidadão comum, quando estou neste contexto, eu tenho que digerir isto tudo, ou aquilo que eu sei que existe, ou aquilo que eu nem sei, mas suponho, não é? Eu, por acaso, estou-lhe a dar 2 exemplos concretos de como é difícil estar com as pessoas. Porque estar também depende da vontade do outro, não, quer dizer, não é só num sentido. Continuamos com uma grande discrepância entre o trabalho da Caritas nas diferentes ilhas. Continuamos, não tem sido... É a terceira vez que nesta altura do ano conversamos e essa é uma realidade que não se altera. Esse não tem sido muito possível alterar, não. Infelizmente, ou porque não há tantas necessidades, ou porque existem outras instituições, ou porque as direções nunca conseguiram os apoios que necessitavam para ir mais além. O que é certo é que as outras ilhas, de facto, embora algumas delas já sejam IPSS, nunca desenvolveram muito mais ações do que aquelas que vão ao socorro imediato dos mais carenciados, e nomeadamente em épocas mais específicas, nomeadamente Natal, Páscoa, etc. Estamos a terminar mais um ano. Que balanço faz do combate à pobreza na região? Estamos no caminho certo? Os caminhos são, de facto, um grande desafio. São para este governo, são para todos os governos que antecederam este e são para todos os que vêm depois deste. É lamentável que, tantos anos após a autonomia, continuemos numa das regiões mais pobres do país, com menos desenvolvimento e com mais pobreza. Que isto sirva de discurso, que sirva muitas vezes que vamos estar todos juntos neste combate, etc. Eu acredito que está toda a gente com boa vontade. Agora, também acredito que se procura trabalhar de forma a dar respostas. Agora, era como eu lhe dizia há pouco, é preciso as pessoas também quererem. É preciso as pessoas quererem e é preciso também a estrutura da economia alterar-se muito. Porque não vale a pena continuarmos a falar em combate à pobreza se não falarmos na enorme precariedade laboral que existe, nos baixos salários, mesmo para aqueles que são empregados. E, portanto, e depois estamos a falar aqui já em dois conjuntos de pessoas, os que estão empregados mas têm baixos salários, a grande precariedade laboral, e depois aqueles que não têm emprego mesmo, e muitos não têm sequer competências para ter. Portanto, estamos a falar num processo muito difícil em que encontramos muitos jovens sem grandes opções, sem grandes perspectivas e, infelizmente, com pouca vontade. E isso leva-nos a pensar que muitas vezes também os pobres se acomodam e não são reivindicativos e não fazem eles próprios também um bocadinho força para que as coisas se alterem. De facto, a estratégia do Governo de combate à pobreza e à exclusão social procura focar aspectos que nos parecem da maior importância. Até julgo que auscultou as instituições e procurou, de facto, até colocar boas práticas neste plano, boas práticas daquilo que foi de trabalho bem feito por instituições sociais. Agora há muito para fazer, há depois os contributos, nem todos sabemos como é que foram espelhados neste plano, e agora vamos ver os planos que se vão desenvolver anualmente para ver como é que se dá resposta a isso. Agora, eu tenho que dizer aquilo que de facto penso. Não é fácil a tarefa do governo, deste governo ou de outro qualquer, e portanto eu, embora acho que o problema é um problema dramático, gravíssimo, que continuamos com índices de desenvolvimento muito baixos, com índices de pobreza bastante altos, com índices de desigualdade também elevados, mas sobretudo com índices de pobreza muito altos e desenvolvimento. Eu acho que os governos não são culpados de tudo. Acho que nós, sociedade civil, temos que fazer mais, também temos que ser mais exigentes e mais reivindicativos, e por vezes também não somos. E portanto, aqui incluo as instituições sociais e incluo a população em geral. E os próprios pobres. E os próprios pobres, exatamente.
Mais um ano que está a terminar, falta um mês, mas foi um ano feliz para a Cáritas Diocesana? Foi um ano feliz. Olha, primeiro foi um ano muito feliz para a Cáritas de São Miguel por ver a sua sede inaugurada, porque era absolutamente imprescindível para o trabalho desenvolvido pela Cáritas, pese embora eu tenha algumas dúvidas sobre o seu funcionamento, sobre o tamanho da estrutura, pronto, tenho ali tenho e todos temos em relação a muitas coisas. Em relação à Cáritas da Terceira ainda tenho mais dúvidas, portanto isto não tem nada a ver com... São as dúvidas existenciais do ser humano, mas, portanto, estou muito feliz por isso ter acontecido. É claro que isto se deve a esta direção, mas deve-se sobretudo ao Padre Weber, que iniciou a compra daqueles terrenos e teve sempre como sonho isto, haver um centro de acolhimento de pessoas em situação de grande vulnerabilidade social. Aliás, isto é mais uma resposta que vem agora melhorar as condições em que tínhamos os abrigos em São Miguel, que muitos deles, de facto, não tinham condições suficientes de funcionamento. Este foi, por um lado, talvez, para mim, um momento bastante feliz. Também estou muito contente porque a Cáritas da Terceira viu aprovados vários dos seus projetos, nomeadamente a Fundação AMI, em que temos agora um novo projeto para lançar no final deste ano, início do próximo ano, que tem a ver com a preservação do ambiente, um pouco o cuidar da casa comum, mas numa vertente de educação para a agricultura, o cuidado da natureza e com formação a jovens, quer nas escolas, quer nas nossas freguesias, e desenvolvimento de pequenas hortas para as pessoas poderem daí tirar o seu sustento. Portanto, este é um projeto bastante ambicioso para a Cáritas realizar nos próximos tempos. Também a Fundação Montepio, parece que desta vez tivemos sorte e vamos ter um carro oferecido pela Fundação Montepio de uma candidatura que tivemos. E, portanto, tivemos algumas candidaturas também à Segurança Social, respondendo a apelos feitos mesmo pela própria Segurança Social. Portanto, tivemos aqui, de alguma forma, algum reconhecimento do trabalho desenvolvido, porque naturalmente não há projetos aprovados sem trabalho desenvolvido, ou também dificilmente haverá, e portanto é com estas práticas que vamos avançando. Estamos um bocadinho ainda preocupados porque há cerca de um ano, numa ideia que tivemos, isto não é bem da Cáritas, mas partiu da Cáritas com certeza, isto é apresentado por cidadãos no âmbito do Orçamento Participativo de Portugal, apresentamos um projeto e esse projeto foi um dos projetos vencedores, e as ações estão a demorar imenso tempo a implementar-se, e eu estou a ver que elas nunca mais se implementam. Parece que temos amanhã outra vez uma reunião sobre esse tema, mas gostaria de ver implementadas as respostas no estabelecimento prisional que o estabelecimento prisional tanto necessita, e que vai desde formação dentro do estabelecimento prisional, que vai ao acompanhamento dos reclusos a quando da saída, e portanto e às suas famílias, e portanto isto era um projeto que eu gostava muito de ver em execução num mais curto espaço de tempo, e o orçamento participativo já foi ganho no ano passado, era para começar no verão, já estamos no fim do ano e nunca mais vejo nada a começar. E isso não é só ganhar projetos, é depois também eles ganharem. De qualquer forma, isto não é eles executarem-se, isto não é da nossa responsabilidade, cabe ao Ministério da Justiça, através da Direção-Geral da Reinserção Social, e portanto eu tenho esperança que isto se resolva, mas gostaria de já ter visto isto desenvolvido. E que se inicie o mais curto espaço de tempo. 2019. Temos mais um minuto só para apresentarmos a campanha habitual, a campanha anual da Cáritas. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Exatamente, esta campanha foi lançada ontem, portanto nas 5 Ribeiras, com uma Eucaristia. Pretendemos sensibilizar para valores cada vez mais importantes, porque nós pensamos que estamos num mundo de paz, mas o mundo está completamente desregulado e a paz é muito pouca. Vejamos os milhares de refugiados pelo mundo inteiro, não estamos a falar só do Mediterrâneo, estamos agora a ver o drama nas Américas, não é? Entre a América do Sul e a entrada na América do Norte.
Estamos a ver os dramas da Etiópia, do Iémen, portanto, do Iémen, enganei-me, portanto, por o mundo inteiro está muito difícil, a paz está muito difícil. Portanto, a nossa campanha tem um objetivo fundamental, que é sensibilizar as pessoas que a construção da paz não depende dos outros, depende de cada um de nós e à nossa medida, e nas exigências e reivindicações que fazemos também como atores que somos da sociedade, para obrigar que haja posições dos diferentes governos do mundo inteiro, não é? Se os cidadãos americanos tivessem outras posições que eventualmente aquelas que estão a apoiar o Sr. Trump, as posições poderiam ser diferentes, são discutíveis, mas temos que naturalmente balancear quem é que pode entrar, como é que pode ser a circulação de pessoas. Cada vez mais sabemos que os dramas das alterações climáticas vão fazer com que os migrantes sejam cada vez em maior número, não só por motivos políticos, mas sobretudo por motivos climáticos, por motivos naturais, por catástrofes e por motivos naturais, e portanto esta é uma preocupação muito grande que a Caritas tem, que a rede Caritas tem a nível internacional, e nomeadamente a Caritas Europa, com esta campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. E de facto, acender uma vela é um símbolo de um compromisso, e não é só acender uma vela para ter ali mais uma luz, porque nós temos aí muitas luzes que estão a acender e a pescar, mas não fazem nada, não é? A não ser confundir-nos os olhos. É que esta luz seja de facto uma esperança e uma visão no futuro e no outro, centrada muito em Deus, mas também no outro. Este ano para a Venezuela. Todos sabemos do caos humanitário que vive a Venezuela. A Caritas portuguesa comprometeu-se com a sua congénere da Venezuela, com a Caritas venezuelana, e vamos apoiar um projeto de alimentação a crianças até aos 5 anos e de mulheres grávidas. Portanto, é este o destino dos 35% do lucro de cada uma das velas que formos vendendo. Vamos agora dizer aos nossos ouvintes como é que eles podem adquirir as suas velas e participar nesta campanha. Neste momento já há velas à venda na Caritas. Todas as paróquias foram entregues velas a grupos de jovens, a grupos de catequese e na sede da Caritas. Eu penso que vamos ter velas à venda também na cidade, mas isso será decidido no mais curto espaço de tempo, mas ainda não foi decidido exatamente quais são os espaços e os dias em que vamos ter essas velas à venda na cidade. Elas vão estar por aí? Elas vão estar por aí, sim, e portanto, se as pessoas fizerem contacto à Caritas, qualquer um poderá adquirir essa vela, mas vai estar gente durante a semana, em todas as freguesias, neste momento, já há velas. Em todas as nossas diferentes paróquias, se contactarem com a igreja, toda a gente sabe que têm velas para vender. E depois vamos ter também na cidade, em alguns dias pontuais, penso que durante o mercadinho de Natal. Portanto, vamos todos participar e colaborar para termos um Natal mais luminoso. Anabela Borba, obrigada por ter estado connosco neste espaço. Foi um prazer também. Obrigada. É sempre um prazer recebê-la. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.